Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 61. Nós estamos no Congresso de Família, então nós vamos falar sobre família. E eu queria que a gente entendesse que a família é formada por cada um de nós. E quando nós tratarmos de família aqui, nós estamos tratando da família em vários aspectos. A palavra de Deus nos fala de família de sangue, o pai, a mãe e os filhos. A palavra de Deus nos fala de uma família espiritual, de uma família na fé, que é essa que nós estamos reunidos aqui nesse momento. E também a Bíblia nos fala da família como nação, como um povo que faz parte de um determinado país, que vive como nação. Ela também chama aquele povo de família. E eu queria que a gente tratasse de família não somente do ponto de vista primeiro, da nossa família de sangue, mas em todos os aspectos familiar. Que nós possamos entender que todos esses níveis de família são formados por indivíduos. E nós somos os indivíduos que fazemos parte de todos esses níveis familiares. Isaías 61, vamos ler de forma alternada até o versículo 9. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anos destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nossos deuses. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriarei. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém, amados. Muito bem, vamos falar sobre família. Hoje, agora pela manhã e à tarde, o texto é esse. Nós vamos dividi-lo em duas partes. A primeira, hoje pela manhã, falando sobre a família da crise. E eu queria que a gente olhasse para o final do versículo 3. O que é que diz lá no final? Todo mundo, por favor. Pronto. O referencial aí é esse. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando ele começa dizendo a fim de que se chamem, ou seja, alguma coisa aconteceu antes com o propósito de que essa família
da qual trata o profeta Isaías, seja considerada carvalho de justiça e que viva para a glória do Senhor. Ele está falando aqui, a princípio, basicamente, sobre a família de Israel, sobre o povo de Israel. Se a gente voltar para o início do livro de Isaías, a gente vai ver que cada um fazia o que queria, cada um vivia da sua própria maneira, que eles viviam tendo os seus momentos de devoção, viviam no templo, sacrificavam ao Senhor, ofertavam ao Senhor, mas o propósito de tudo isso não era a glória de Deus. Tanto é que Isaías vai dizer: se vocês estão vindo para a igreja, vocês estão fazendo tudo o que é mandado vocês fazerem, mas vocês fazem pensando somente em vocês mesmos. Abram lá no profeta Isaías, capítulo 58, é só voltar aí uma página e leiam, por favor, os versículos de 1 a 7. 58, versos de 1 a 7, diz o quê? O que o profeta está dizendo aqui é: o povo tinha prazer em buscar ao Senhor, em estar na presença do Senhor, fazia isso constantemente, mas havia um questionamento. Nós estamos aqui te buscando e o Senhor não está nos ouvindo. E aí a resposta de Deus é porque, resumindo e já entendendo o que o profeta falou, eu não estou ouvindo o que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês não me buscam por mim, diz o Senhor. Vocês não vão à presença do Senhor pelo Senhor. Vocês não vão à igreja por causa de Deus. Vocês não vivem de uma maneira correta para honrarem a Deus. É tudo pensando em si mesmo. Tanto é que quando ele diz: olha, não é isso que eu quero de vocês, que vocês simplesmente façam aquilo que é externo da religiosidade, mas eu quero que vocês façam os princípios da religiosidade, da religião. O que ele diz que iria diferenciar isso é quando nós deixamos de olhar para nós, para que seja feito o nosso trabalho, para que seja atendido às nossas necessidades e começamos a olhar para o outro. Aí diz: aí sim, eu vou começar a ouvir a vocês, eu vou aceitar o louvor de vocês, eu vou ouvir as orações, eu vou atender as orações de vocês. Quando a vida de vocês não for vivida para vocês mesmos, para a honra de vocês, para o progresso de vocês, para a glória de vocês. Volta lá para o capítulo 61, no final do versículo 3, ele diz assim que
Deus fez alguma coisa a um povo que estava precisando, que estava diferente, estava sofrendo, para que este povo vivesse para a glória de Deus. Amados, nós estamos, como nós falamos, na família brasileira, na família da fé e na nossa família de sangue, e há sofrimento, há dor, há tristeza, há o desespero, as necessidades. Volta lá para o início do capítulo 61 e vamos ver aqui como é que estava esta família. O texto nos diz que ela estava quebrantada, que ela estava escravizada, que havia choro, luto, pranto, angústia no meio da família. Talvez você esteja dizendo assim: não, na minha família não tem isso. Nós vivemos distantes de Deus, nós sofremos por causa disso, nós temos os nossos prantos, os nossos lamentos, a nossa igreja sofre, o país sofre, porque nós estamos fazendo as coisas para nós mesmos. E nós muitas vezes queremos que a nossa família, lá da nossa casa, se restaure, vivam dias felizes, dias melhores, mas nós esquecemos que tudo isso precisa começar em nós. Nós muitas vezes criticamos a situação do país, mas o país é formado por nós, por famílias, e nós somos o princípio dessa família. Então, se nós não estivermos bem, a nossa família não estará bem, e se a nossa família não estiver bem, o país não estará bem. A gente não pode querer que o país viva em uma maravilha se a igreja não está bem. A igreja não está bem porque as famílias não estão bem, e as famílias não estão bem porque eu não estou bem. E aí, o que é que Deus, na sua graça e misericórdia, fez para que fosse possível tudo isso ser direcionado única e exclusivamente para Ele? E aí o texto nos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O texto se refere ao profeta como proclamador da verdade àquela nação naquele momento, mas o texto aponta para Jesus Cristo, que é aquele que veio sarar de uma maneira definitiva todas as mazelas do ser humano. Então, quando nós entendemos aqui que o Espírito de Deus está sobre mim, a gente pode aplicar ao profeta, a gente aplica, porque o texto é um texto messiânico, a Jesus Cristo, mas aí se eu falar agora eu estrago o da noite, mas vocês não vão estar aqui à noite, né? A maioria não vai ouvir o da noite, então a gente pode aplicar também a cada um de nós. Deus escolheu cada um de nós, Ele nos plantou, como nos diz o final do versículo 3, como carvalhos de justiça. Ele nos colocou dentro do nosso lar, Ele colocou dentro da igreja, Ele colocou no nosso país, para que nós fôssemos proclamadores das boas novas, de alguém que só Ele pode restaurar, a começar a restaurar a nossa vida, restaurar a nossa família e o nosso país. E aí o texto diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. É isso que nós temos feito no meio da nossa família. Eu fiz uma pergunta. Complicado responder, né? Nós temos sido no seio da nossa família lá, e é uma expressão que eu sempre costumo usar quando a porta se fecha, quando somos só nós ali dentro, quando nós tiramos as máscaras, e não estas daí, mas as máscaras que nós usamos no nosso dia a dia, quando nós tiramos estas máscaras, quem nós somos no meio da nossa família? Nós somos proclamadores das boas novas, ou nós somos os murmuradores, ou nós somos os contenciosos, aqueles que criam o problema, os perturbadores da paz no meio de Israel? Quem nós somos no meio da nossa família? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Tanto se aplica a nós que o Senhor Jesus Cristo, quando estava se deixando este mundo para nos aguardar lá no seu trono,
Ele diz, olha, vocês esperem vir e depois vocês serão revestidos com o Espírito do Senhor e vocês agora sim terão a capacidade de pregar, anunciar o Evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então nós vamos ser proclamadores das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a começar na nossa casa, na nossa família. É dentro da nossa família que deve começar a mudança. Mas para que eu seja proclamador dessas boas novas, essa boa nova tem que primeiro ter transformado a mim mesmo. E aí a gente continua a leitura. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Dentro da nossa casa, amados, tem muita gente ainda distante de Deus. No meio da nossa família tem gente que é rebelde contra o Senhor. E não cabe a nós estarmos apontando o dedo ou nos considerando melhores do que eles. Nós fomos colocados ali. Nós fomos plantados pelo Senhor para sermos proclamadores de restauração, de boa nova, de cura, de libertação. Muitas vezes, no meio da nossa família, nós temos pessoas escravizadas por algum vício e o máximo ou o mais próximo que nós estamos fazendo do que de fato é o Evangelho é nos termos compaixão. Mas nós não somos chamados somente para termos compaixão, nós somos chamados para proclamarmos aquele que pode trazer restauração, cura, libertação para aquela pessoa. Mas infelizmente, como é nossa família, como nós temos liberdade, então o que nós fazemos é condenar, criticar, apontar o dedo, xingar. São esposas que têm seus maridos que não são cristãos, mas ela ouve aqui do Evangelho, da graça, mas quando chega em casa, ao invés de proclamar a verdade do Evangelho, O presbítero está respondendo aqui, eu não vou dizer o que é que o presbítero está respondendo. Não. Mas é isso aí. Ao invés da gente chegar em casa e transformar o ambiente com paz, bora, com amor, com a palavra, com compreensão, o que a gente faz? Se enche, se vangloria de que a gente foi transformado e os outros são pecadores, miseráveis, como se nós assim não fôssemos também. E aí nós começamos a xingar, reclamar, murmurar, apontar o erro do meu irmão, da minha esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, sem contudo proclamarmos a restauração. O profeta, ele está falando a um povo rebelde, a um povo que vivia fazendo as coisas, mas pensando em si mesmos. Eles não queriam saber de Deus, eles buscavam a presença de Deus, mas não por causa de Deus, buscavam a presença de Deus por causa deles. Queriam que eles vivessem bem, mas no dia a dia viviam oprimindo o seu próximo. E o profeta está agora, pregou, falou o tempo todo sobre o pecado deles, mas há um momento de anunciar restauração. Nós precisamos ser esses proclamadores das boas novas no meio da nossa família. Se é que nós fomos alcançados por esta boa nova. Que boa nova? A nova de que existe alguém que pode curar um coração quebrantado. Que é alguém que pode libertar aqueles que estão algemados. Alguém que pode, no versículo 2 diz que nós fomos chamados para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ela não está aqui, ela não me autorizou, mas eu vou dizer, ela vai ficar com raiva, mas não tem nada não. Ana estava lendo a palavra esses dias, e disse assim, Suetônio,
o ano do jubileu. Eu disse, a cada 49 anos, mas se contava 50 anos, então a cada 50 anos existia o ano do jubileu, o ano da libertação. Aqueles que tinham dívidas e não conseguiram pagar as dívidas, eles eram escravizados, na época aqui do Velho Testamento. E quando chegava nesse ano do jubileu, todos eram libertados, todos eram perdoados. E aí ela disse, então eu estou quase chegando no ano do jubileu, eu mereço perdão de tudo. Eu disse, espera aí, mas também merece perdoar tudo também, já porque está no ano do jubileu. Nós, ao invés de proclamarmos perdão, nós estamos gerando mais contenda dentro da nossa casa. O que o texto nos diz, amados, é que se o Espírito de Deus está sobre nós, e está, se nós de fato fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, então nós não somos mais aqueles que são acusadores, nós somos agora os proclamadores de perdão, de restauração, de cura, de libertação. As nossas famílias estão enfermas porque nós que conhecemos a palavra não temos proclamado isso, não temos vivido vidas que geram perdão. Talvez, e infelizmente, o povo de Deus seja o povo que mais guarda rancor. E é por isso que muitos anos depois, está lá no Novo Testamento, a palavra de Deus dizendo assim, não haja no meio de vós... O quê? Não haja no meio de vós... tem muita coisa, mas já que o contexto é perdão, então não haja no meio de vós nenhuma raiz de amargura. Ele está falando para crentes. Ele está falando para quem foi perdoado. Se nós fomos perdoados, não há outra coisa a fazer a não ser perdoar. Se nós fomos restaurados, não há outra coisa a fazer a não ser sermos restauradores de relacionamentos também. Como tem sido a nossa atitude, o nosso posicionamento dentro da nossa casa, dentro da igreja, no país? Nós estamos proclamando as boas novas de libertação, de restauração, de perdão, ou nós somos aqueles que apontam o erro, que estão ali para criticar, estão ali para mostrar problemas? Como é dentro da nossa casa? E eu volto à expressão inicial, quando a porta se fecha. Quando não há mais ninguém de fora da família, quando nós somos só nós mesmos. Quem nós somos ali? Estamos proclamando restauração, nós estamos colocando sobre aqueles que choram óleo de alegria, retirando o choro, ou nós estamos sendo aqueles que acusam cada vez mais, que apontam cada vez mais e que trazem cada vez mais sofrimento sobre a nossa família? Quem somos nós, amados? A família lá da nossa casa é formada por indivíduos. E eu sou um desses indivíduos que formam a minha casa. Você é um destes indivíduos que forma a sua família de sangue. Você é um dos indivíduos que forma a família na fé. Nós somos os indivíduos que formamos a nossa nação. Como nós temos nos comportado diante dessa missão que nos foi dada? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para... Todo mundo, por favor. O Senhor me ungiu para... pregar as boas novas. Boas novas. E as boas novas está descrita aí logo em seguida. Para isso, eu fui, final do versículo 3, plantado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor
para a sua glória. A ideia aqui do carvalho é que é uma árvore extremamente resistente, segura, forte. É isso que eu tenho que ser no meio da minha família. Nós é que temos que ser os conselheiros. Nós que conhecemos o Evangelho. Nós é que temos que ser os fortes da família. Nós é que temos que, como diz aí uma expressão, fazer das tripas coração. Respirar fundo. Porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Porque sobre nós está o Espírito de Deus. Porque nós que somos chamados a proclamarmos as boas novas. Deus nos colocou cada um de nós, plantou a cada um de nós no meio destas famílias, para que nós fôssemos proclamadores de boas novas. Para quê? Para a glória do Senhor. Não é simplesmente para o bem da minha família. A minha família será abençoada quando eu proclamar as boas novas, mas eu não posso colocar isso como o fim principal. Por favor, amados, entendamos que o fim principal da nossa vida é a glória de Deus. O fim principal da minha família é a glória de Deus. Se assim não for, nós não estaremos cumprindo de fato a nossa missão. Deus restaurou indivíduos, plantou indivíduos em meio a famílias, para que tudo isso redundasse em glória a Ele. O nosso benefício está em glorificarmos a Deus. O povo de Israel estava sofrendo, entendeu que o problema não era o fato que iria agradar a Deus, não era estar na presença dele, no culto, não era estar no templo, mas era fazer isso tudo, a minha vida aqui, a minha vida em casa, a minha vida na sociedade, para a glória dele. Quando Israel entendeu isso, Israel foi restaurado. Quando nós entendermos isso, nós seremos restaurados. Quando a nossa família estiver vivendo para a glória de Deus, a nossa família será restaurada. Que nós possamos entender isso, amados. Os nossos filhos não serão abençoados quando tiverem um bom emprego, eles serão abençoados quando estiverem nos caminhos do Senhor. A nossa família não vai ser próspera quando morar numa casa muito bonita e tiver dinheiro na conta, ela vai ser próspera quando a nossa família estiver nos caminhos do Senhor. Então que nós possamos nos entender como proclamadores das boas novas, no meio da nossa família, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus nos desperte e nos faça entender que não são as coisas, não são as vantagens deste mundo, mas nós precisamos glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe, amados.